brasileira. Rapidamente, carteira de habilitação, 5 para 10 anos. Fiéis, atendemos por volta de 1 milhão de garotos que tinham dívidas, que eram impagáveis para a grande maioria deles. Olha, o ressurgimento do marco ferroviário do Brasil. Olha a BR do mar. O Auxílio Brasil, por ocasião da auxílio emergencial, por ocasião da Covid. Água para o Nordeste. Mesmo com a Covid e com a seca, criamos praticamente 3 milhões de empregos até 2021. Internet nas escolas, eu acho que raras são as escolas que não têm internet no norte e no oeste do Brasil. Combate à corrupção. A Petrobras chegou a se endividar em 900 bilhões de reais. Porte de arma para o homem dos bancos. Raras foram invasões de terra no meu governo. Agora já estão botando as manguinhas de fora, né? Já temos visto invasões pelo Brasil. E como é que nós seguramos o pessoal do MST? Não foi pela força, foi titulando. Demos 420 mil títulos para o pessoal que estava ali em assentamentos, que era a massa, a força do MST. A desoneração da folha para 17 categorias pelo Brasil. Que nós, quanto mais diminuímos impostos, né, ou desoneramos, nós arrecadamos mais. Nós diminuímos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. Isentamos ou diminuímos os impostos de importação de alguns poucos produtos, mas fizemos isso e passamos a arrecadar mais. Mantivemos a política de isenção de IPI de táxi, entramos aí, táxi de deficientes, colocamos aí, agregamos os deficientes auditivos. Olha, a nossa lei de liberdade econômica, ela é bastante extensa. A facilidade que uma pessoa tem para abrir um negócio no seu município, a facilidade para conseguir o alvará, que às vezes demorava meses, até anos, e não saía. As nossas estatais, privatizamos várias estatais pequenas, mas privatizamos. A Eletrobras foi a maior. Não davam lucro muito pequeno, ou deficitários, passaram a dar lucro. Ano passado, se não me engano, foi 180 bilhões de reais. Olha Itaipu Binacional, fazendo obras. Foi inaugurada agora, antes do Natal, a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte com 490 metros de vão. Está em execução outra ponte lá de Porto Murtinho. Nossas estatais. Olha os Correios, que era um festival de desmandos e corrupção,
e agora está com um caixa bilionário. Até mesmo a questão tinha dívidas quando nós assumimos, a Embratur agora tem 200 milhões em caixa. Avançamos nossa entrada no CDE. Pessoal, o som aí tá mais ok? um colégio militar em São Paulo, são 14 agora. Áudio. Temos mais de 100 colégios cívicos militares pelo Brasil, onde os pais Compartilha. lutam para botar seus filhos lá. A violência, o consumo de drogas e outras coisas entre esses jovens diminuiu assustadoramente, dada a disciplina adotada nas escolas, além da nota da garotada. Quem diria, faltava água em Bagé, Rio Grande do Sul, a gente não sabia disso. O prefeito nos procurou e está lá o Exército, construindo a barragem de Bagé. A gente, quando fala em falta d'água, a gente pensa no Nordeste, né? No Nordeste nós concluímos a obra de transposição. A Lei Rouanet, nós não acabamos com a Lei Rouanet, apenas passamos a atender muito mais gente do que pouca gente com muito recurso. Uma verdadeira revolução nas normas reguladoras que levavam pânico ao empresariado, ao homem do campo. Tá? Daqueles que iam ver como é que estava o trabalho das pessoas nessas áreas. Olha a nossa escolha técnica de ministros. Durante meu tempo todo, eu falava, compare os meus ministros com os ministros de governos anteriores. Agora, compare os nossos ministros, que ainda temos, né, com os indicados do opositor. O som tá legal aí, pessoal? O som, o áudio? Resgatamos, colaboramos para resgatar o patriotismo, a bandeira verde, a sua tremular pelo Brasil todo. O respeito à família, nada de querer mexer na questão da tradição familiar nas escolas. Beleza. É porque deixa aquela garota, quando atingir a maioridade... Ele está falando bem baixo, tá, pessoal? Nós respeitamos e buscamos ali cada vez mais respeitar a criança em sala de aula. Ao vivo, hein, pessoal? Olha a Ao prova vivo. de vida para os idosos. Hoje o idoso não tem que sair de casa sem sua prova de vida. 33% de reajuste no piso da educação. O pessoal da agricultura familiar, aquele que leva realmente a comida nas feiras, para nossa casa, passamos o DAP, né? A declaração de apoio ao Pronaf, de 20 para 40 mil reais. Domamos a inflação, o mundo todo vinha sofrendo com a inflação, nós domamos a inflação, tivemos 3 meses de deflação no Brasil, junto com o parlamento, e não na canetada, zeramos impostos federais de combustíveis, botamos um teto no ICMS, com o Imposto Estadual de Combustíveis, hoje ainda temos a gasolina, em média, R$ 5,00 em todo o Brasil, chegou na casa dos R$ 8,00. Há no orçamento tudo previsto para que o ano que vem continue zerado os impostos federais, mas o novo governo, conseguiu, a imprensa dessa vez noticiou corretamente, né? O novo governo quer que se volte a cobrar os impostos federais a partir de janeiro agora. Então, pelo que tudo indica, a gasolina sobe quase R$ 1 a partir de 1º de janeiro agora. É o novo governo. Não é nosso. Nós tínhamos acertado isso aí. E como disse a vocês, quanto mais a gente abre mão de impostos, mais nós arrecadamos. Quem entende um pouco de economia, né? Parece que a curva de Laffer estava no retrovisor distante. Nós trouxemos para perto e deixamos à nossa frente. Estou só anotando. Também vai aumentar o diesel, o gás de cozinha. Tão criticado eu fui pela oposição lá atrás, né? Com a pandemia, com a guerra, em especial, quando subiu o preço dos combustíveis no mundo todo, foi criticado. E quando a gente consegue domar isso aí, não pela canetada, mas com o parlamento, vem agora
o novo governo aí dizendo que vai cobrar os impostos federais a partir de 1º de janeiro. Hoje nós somos o segundo país mais digital do mundo. Isso ajuda você a abrir empresas. Lá pelos anos 2010, você levava aí 3, 4 meses para abrir uma empresa. Hoje a média está abaixo de 24 horas. É um governo que trabalhou. Voltamos a ser a 10ª economia do mundo. Isso ajuda na criação de empregos. A informalidade praticamente voltou o que era antes da pandemia. Estamos deixando R$1 trilhão em investimentos privados para infraestrutura. Está bastante avançado as eólicas na costa do Nordeste, pelas torres, com pás enormes, né, para gerar energia. O potencial é o equivalente a 50 Itaipus. O Nordeste será reindustrializado se esse projeto for levado avante. Se aqui dentro se tiver responsabilidade fiscal, se respeitar a economia, tivermos gente séria para mobiliar os ministérios. Antes de passar ao assunto atual, né, eu quero dialogar na minha live, lamentar aí o passamento do Rei Pelé, no dia de ontem. O assunto atual. Eu, no primeiro mandato meu, comecei em 91, tive um contato com ele, tive o prazer de conversar alguns minutos com ele. Compartilha, pessoal, por favor. Está aí, ó, ao vivo. Todo mundo sabe disso. Isso não é nada gravado, não. É ao vivo, tá bom? Cantos do mundo. Tá? Hoje o mundo todo chora o passamento do Pelé. Tá? E nós lamentamos também aqui. Ontem publiquei 3 dias de luto oficial pelo passamento do nosso brasileiro aí, Pelé. Tá? A mãe dele é viva, tem 100 anos. Não sei como é que é o estado de saúde dela, uma pessoa que precisa de... Eu perdi minha mãe esse ano com 94. Mas a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ver um filho ir embora. Então, é que Deus aí conforte os familiares, os amigos, nós todos brasileiros nesse passamento, e que Deus, na sua infinita bondade, o acolha nos reinos do céu. Amém. Vamos lá? Rei Pelé. A segunda parte, né? Agora é a segunda parte, pessoal. Vamos lá. Vamos ver. Eu disse aqui. O voto você vê pelas ruas. Quem já disputou a eleição ou acompanhou a eleição, quem não leva povo para as ruas não tem voto. Nós levamos multidões para as ruas. Não só fisicamente ali, pessoas na frente. Nunca gastamos R$1, um ônibus para trazer quem quer que seja para esses movimentos. Então, motocicletas, não sei quantas, 200, 300 mil em São Paulo. Fizemos quase 30 motocicletas pelo Brasil, sem custo zero para nós, o povo voluntário, acreditando na gente. Movemos multidões pelo Brasil, multidões. As esperanças, né, de vitória eram palpáveis. Veio o programa eleitoral gratuito, fomos massacrados com mentira da outra parte, como vai acabar com o 13º, não vai ter mais hora extra. Acusações absurdas. Lá a questão das rádios também, tinha mais espaço para um candidato do que para outro. Tivemos também ali certas medidas adotadas pela Justiça Eleitoral que ninguém conseguia entender. Foi proibido fazer live em casa. Não tivemos problemas. Foi uma campanha imparcial? Obviamente que não foi imparcial. Foi parcial. E tivemos, então, os resultados, né? No segundo turno, 50,9 contra 40,1. Se você duvidar da urna, você está passível de responder processo. Isso é crime. Mas tudo bem, não vamos duvidar das urnas aqui. O partido nosso entrou com petição para que fosse ajustado algumas coisas, né? Tiraram dúvidas e, em vez do TSE
vem para cá, discute, no dia seguinte, indeferiu, arquivou e deu uma multa de 22 milhões de reais ao nosso partido. Bem, o que acontece? Qualquer medida de força sempre há uma reação. Você tem que sempre buscar o diálogo para resolver as coisas, não pode dar um soco na mesa e não se discute mais esse assunto. Isso tudo trouxe aí uma massa de pessoas para as ruas, protestando. Desde o dia seguinte, do resultado das eleições. E essa massa, atrás de segurança, foi para os quartéis. Eu não participei desse movimento. Eu me recolhi. Eu acreditava e acredito ainda que fez a coisa certa, de não falar sobre o assunto para não tumultuar mais ainda. A imprensa sempre ávida para pegar uma palavra errada minha, né, uma frase fora de contexto, para criticar. Então, o que houve pelo Brasil foi uma manifestação do povo, que não tinha liderança, não tinha ninguém coordenando, Israel, eu sou líder desse movimento. Não tinha. E o protesto, tá, pacífico, ordeiro, seguindo a lei, ele tem que ser respeitado, contra ou a favor, quem quer que seja. Aqui em Brasília, que eu fiquei 28 anos no parlamento, eu via manifestações violentas aqui, por parte da esquerda, já vi os black blocs, vi marchas mais variadas possíveis, vi o MST invadindo o prédio público em Brasília. Nunca isso foi taxado de atos antidemocráticos, nunca. Tudo que é feito pela esquerda é bacana. Até surge um movimento aí de bairros invadindo supermercados. A manchete do jornal é: famílias vão a supermercados atrás de cesta básica. Do lado de cá, o tempo todo. Atos antidemocráticos. Até de terroristas são chamados. Não é porque um elemento que passou por lá fez besteira, todo mundo tem que ser aí acusado disso. Mas vamos lá. Hoje são 30 de novembro. De dezembro, está prevista a posse agora dia 1º de dezembro. 1º de janeiro. Eu busquei, dentro das 4 linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não. Agora, hein? Alguma coisa. Agora, hein? Tudo dentro das 4 linhas. E sei que tem muita gente que me critica quando eu falo 4 linhas, mas eu não saí ao longo de 4 anos de mandato meu das 4 linhas. Porque ou vivemos a democracia ou não vivemos. Ninguém quer uma aventura. Agora, muitas vezes, né, dentro até das 4 linhas, você tem que ter apoios. Alguns acham que é o... Viu aí, pessoal? Pega a bica, assine, faça isso, faça aquilo. Falei para vocês isso. Resolvido. Falei para vocês isso. Ó. Força militar. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado, violentando seja o que for. Eu entendo que eu fiz a minha parte. Estou fazendo até hoje a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Agora, certas medidas têm que ter apoio do parlamento, de alguns do Supremo, de outros órgãos, de outras instituições. Não pode acusar apenas um lado, né? Ou acusar a mim, você que quer resolver o assunto, por vezes, você pode até ter razão, né? Mas o caminho não é fácil. O que eu vejo desse governo que está previsto assumir domingo aí? É um governo que começa capenga, já com muitas reações. A gente vê gente que votou por lá de lá e se arrependeu, dado o que está acontecendo. Temos pessoas aí, como economista, Armínio Fraga, né? Eu votei por convicção, agora estou com medo. Outras pessoas falaram algo parecido, pessoas de nome. Parte da população que votou também. Outros não, outros estão achando que está no caminho certo. Eu não quero aqui mudar a cabeça de ninguém no tocante a isso aí. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. As nossas decisões não marcam por vezes, não é só você a vida toda, marca
um país a vida toda. Vocês estão vendo quem deve comparecer aqui domingo, lá na presidência, por ocasião da posse. O nome de chefe de Estado aqui da nossa região. O Maduro vai se fazer presente. O Boric, o Ortega. Né? Então, foi São Paulo todo presente, que agora tem outro nome, né? Grupo de Weber. Né? Isso é um mau sinal. Onde esse pessoal, com essa ideologia, assumiu, o seu país ficou pior. E nós não queremos o Brasil piorando. Temos que respeitar as nossas leis, a nossa Constituição. Sim, temos que respeitar. Mas podemos reagir. Podemos não. É direito nosso, ou mais que direito, é o dever nosso. Qualquer manifestação, né, uma vez, como diz a lei, participa, onde vai fazer a manifestação e tem as normas, participa as autoridades, né, competentes, é bem-vindo. Nós não queremos o confronto, nem estimulo ninguém a partir para o confronto. É a pior maneira de você tentar resolver o assunto. Creio, né, no patriotismo de vocês, na inteligência de vocês, na garra. Sei o que vocês passaram ao longo desses 2 meses de protesto, sol, chuva. Sabemos perfeitamente disso aí. Isso não é nada que vai ficar perdido. Imagens foram para fora do Brasil. Aqui dentro, despertou na cabeça de milhões de pessoas a estudar, né? Por que tivemos essas manifestações pelo Brasil? Espontânea. Isso o pessoal passou a entender o que ele tem a perder. Passou a entender melhor ainda do que a política brasileira. Passou para muita gente a preocupação com o voto de cada um. O voto é importantíssimo. Você não nega isso. Voto responsável. E esse povo, essa massa que foi para os quartéis, né, foram falar o que lá? Socorro, queremos transparência, queremos liberdade, respeito à Constituição. Queremos um país onde nós possamos nos orgulhar deles. Não queremos a volta ao passado. Algo de errado nisso? Estão lutando até por aqueles que os oprimem. Estão lutando até pela imprensa brasileira. Que tem muito repórter aí que sabe que a matéria é publicada, ou vai para as televisões, vai para a rádio, não é bem aquilo que aconteceu. A imprensa livre é a garantia de uma democracia. Hoje a imprensa mesmo sente o que é a falta de liberdade. A liberdade, como nós sabemos, é o oxigênio da democracia. O quadro que esteve na frente agora, a partir de 1º de janeiro, não é bom. Não é por isso que a gente vai jogar a toalha, deixar de fazer oposição, deixar de criticar, deixar de conversar com seus vizinhos, agora com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento. E o que nós queremos? Eu vou dizer que fui o melhor presidente do mundo? Não, não vou dizer isso. Dei o meu sangue ao longo desses 4 anos. Aqui do meu lado tem uma piscina enorme, olímpica. Eu desliguei o aquecedor, né? Gastava muita energia logo em janeiro de 2019. Se eu entrei 20 vezes nela ao longo desses 4 anos, foi muito. Se eu participei de 10 churrasquinhos aqui do lado, aqui, ao longo desses 20 anos, desses 4 anos, foi muito. É trabalho de domingo a domingo. Não estou reclamando. Fui voluntário a ser candidato a presidente da República. Não sei o que aconteceu em mim. Foi um chamamento de Deus, talvez. Né? Se lance candidato, deixa o resto comigo. E quem acredita em Deus, sabe que para ele tudo é possível.
Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. Nós sabemos dar valor à liberdade que eles têm. Que se o outro lado aqui tivesse do outro lado, essa liberdade tinha ido embora há muito tempo. Deus, pátria, família e liberdade. Coisas que ficam para sempre. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Hoje o povo está tendo conhecimento. Está vendo que mentiras, quando eu era criticado pela oposição na guerra, que os combustíveis subiram, nós conseguimos baixar, conversando com o parlamento brasileiro. Hoje, agora, eles querem aumentar, vão aumentar. Hoje, vi programa de televisão, vão taxar o Pix. A gastança é enorme, bacana, né? Muito bacana para muita gente, entre aspas, aí. Fura-teto, etc, etc, etc. Você quer fazer um benefício, um bem para alguém, você tem que buscar alternativa, o dinheiro não cai do céu. Cada pessoa que recebe um benefício, outra vai ter que trabalhar para que aquele benefício seja pago. Não é simplesmente botar a Casa da Moeda para funcionar, rodar papel, que está tudo certo. Nós tínhamos acertado a questão dos R$600, buscando lá nos dividendos, a nossa equipe econômica. Não ia ter nunca uma medida como essa, agora de explodir o teto, né? E foi uma medida adotada pelo governo Temer para exatamente segurar a gastança, que estava demais. Alguma coisa pode ser vista no teto? Poderia ser vista no teto? Poderia, sem problema nenhum, mas não é explodir o teto. A mensagem que eu passo para vocês é um momento triste para milhões de pessoas, alguns outros estão vibrando, mas é a minoria. É um momento de reflexão. Tem gente que deve estar chateada comigo, devia ter feito alguma coisa, qualquer coisa. Eu não poderia fazer o que o outro lado fez. E digo, né, para você conseguir certas coisas, mesmo dentro das 4 linhas, você tem que ter apoio. Não é momento de procurarmos responsáveis pela situação que está acontecendo. Todos nós, sem exceção, somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Não é o caso de ficar atacando pessoas, instituições, grupos, seja o que for. Né? Quando a situação está difícil, tem que buscar apoio, ajuda. Né? Trazer gente para o nosso lado. Prepará-las para momentos difíceis, que não é fácil tomar decisões. Eu, quantas vezes perguntei, né? Meu Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso que passei ao longo de 4 anos? Sacrifício familiar, sacrifício de momento de que eu tinha lá no Guarujá, São Paulo, lá em São Francisco, em Santa Catarina, tive uma vez lá em Salvador também, dentro do quartel. Passei para dar uma volta de jet ski, conversar com o povo na praia, sempre muito bem recebido, de moto também, parar inopinadamente, ou de helicóptero inopinadamente. E me sentia feliz com isso, mas é um relaxamento controlado, vamos assim dizer. Mas não estou reclamando disso, não. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Repito, se a facada tivesse sido fatal em 2018, como estaria o Brasil hoje? Você consegue entender isso daí? Foi a mão de Deus que me salvou, foi também a mão dele que me elegeu. Dou minha vida pela pátria. Mas muita coisa, certas coisas, a decisão não é apenas tua. A decisão de mais setores, mais gente. E não apenas um setor, uma instituição. Como a gente vê muitas críticas que acontecem por aí. E nós não podemos fazer o que o outro lado sempre fez. A margem de tudo,
em cima de um vale tudo. Não está perdido. O Brasil é um país fantástico. O país tem tudo. Mais do que tudo, tem um povo cuja grande maioria tem o entendimento dos problemas que nós estamos vivendo. O Brasil não vai se acabar dia 1º de janeiro. Não vai se acabar 1º de janeiro no nosso Brasil. Temos aí 30 dias pela frente que o parlamento está de recesso. O parlamento que volta 1º de fevereiro é um parlamento mais conservador, mais de direita, menos dependente do poder executivo. Não vou discutir se foi bom ou não. As emendas individuais de deputados estão na casa e são impositivas, 30 por ano. Antes do Temer, né? A gente precisava, o parlamentar, negociar seu voto para conseguir liberar esse recurso, não precisa mais. E o parlamentar vai destinar os 30 bilhões para municípios que você vai tomar conhecimento. O senador tem em torno de 50 milhões de reais. Não temos um Senado mais conservador, uma Câmara mais conservadora também. Você não pode querer resolver os problemas do Brasil apenas com o Poder Executivo, só o Poder Judiciário ou só o Poder Legislativo. Você tem os 3 poderes. E mais ainda, quando você vê que alguém está fazendo coisa de forma repetida que você não gosta, não vá para o ataque. Não vá para ameaças. Tenta, eu sei que é difícil, chamar a pessoa para o teu lado. Eu fiz muito disso. Não pensem, senhores, que ao longo desse mandato meu, eu não conversei com ninguém do Supremo Tribunal Federal, do TCU, do STJ, as lideranças do parlamento. Conversei com grande parte dessas pessoas para buscar aí, estar aí daquilo que nós achamos que está certo, e por vezes eles convenceram que o lado deles estava certo. Eu sempre digo, né? Somos 3 poderes? Sim. Mas executivo e legislativo são praticamente irmãos siameses. Né? Os 2 juntos podem muito para o bem e para vencer o mal também. Apesar de muitos falar que a gente não tinha bom relacionamento com o parlamento, tivemos. Obviamente, não demos cargos ao executivo do 1º escalão, deixar bem claro. Do 2º escalão teve alguns cargos? Sim, teve. Os políticos que tiveram do 1º escalão foi negociado com partidos. Mas foram pessoas que tinham um bom relacionamento com o parlamento ou tinham um excelente conhecimento para exercer as atribuições do seu ministério. Repito, compare os meus ministros com os ministros que estão chegando. Repito, não vamos achar que o mundo vai se acabar dia 1º. Tem muita gente vivendo um clima aí de tristeza, quase que de velório. Tem outros de euforia. Ah, tirei o Bozo de lá. Me viu um ex-líder de partido, né? O meu trabalho não era fazer aquela letra, né? Era tirar o B. Tá, tirou o B. E agora? Por muitas vezes, não tem o melhor para você. Tem aquela que está mais próxima de você. E a alternativa não é simplesmente rifar todo mundo. Eu acho que falei bastante aqui. Tem uma observação aqui. Então, algum recorde aqui, né? Facebook, Instagram, YouTube, 840 mil pessoas assistindo. Como é que estão os comentários aí? Não precisa falar não, dá um positivo ou negativo aí. Né? Jamais esperava chegar aqui. Sim, cheguei aqui. Teve um propósito. No mínimo, atrasar 4 anos do nosso Brasil aí mergulhar nessa ideologia nefasta que é da esquerda, que não deu certo em lugar nenhum no mundo.
Não vai ser o Brasil a dar certo. Se cheguei, teve um propósito. Se você está chateado, está constrangido, se coloque no meu lugar. Quantas vezes eu pergunto onde errei, o que podia ter feito de melhor, eu tenho a convicção, deu o melhor de mim. Um sacrifício de quem que estava ao meu lado, em especial minha esposa. Minha enteada, vocês também sofreram. Sofrem agora. Alguns devem estar me criticando, devia ter feito isso, feito aquilo. Você pode até ter tido razão. Mas eu não posso fazer algo que não seja bem feito e assim os efeitos colaterais não sejam danosos mais. Tudo hoje em dia é noção de um país, que um país faz, tem reflexo no mundo todo. Você pode perguntar, né? E aí, Rússia e Ucrânia? Não temos nada a ver com isso. Ah, por que não? Olha os reflexos. Vamos lá negociar, antes da guerra, com o presidente Putin, a questão dos fertilizantes. Se não tivesse feito isso, poderia, né, coisa que ia acontecer, não termos o devido fornecimento de fertilizantes para nós. Como é que estaria a nossa economia rural, que se produz no campo? Não é só o agro, não. Tem pessoal que critica o agro, né? O agro é para rico, não sei o quê. Não, o óleo de soja vem de lá, pessoal. Tem a agricultura familiar por lá de cá. Mas se você abre isso, vai faltar comida no mundo. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E até podíamos ter problema de alimento no Brasil. Os preços iam para o espaço. Poderíamos estar vivendo fome aqui agora. E não ia ter auxílio emergencial, Bolsa Família, Auxílio Brasil, que desse conta do recado. E quando falta água no mercado, o preço sobe. Não adianta dizer qual regime você vive. Fomos lá negociar. Dei a minha vida por essa pátria. Fiz tudo pelo Brasil. Tenha consciência disso. O Brasil não vai se acabar de aprender. Pode ter certeza disso. Hoje, temos uma massa de pessoas que passaram a entender melhor de política. Passaram a dar valor nas coisas que ela achava que não corria risco nenhum. E corre risco. O bem vai vencer. Temos lideranças por todo o Brasil. Jovens que nem entraram na política, mas são líderes de 14, 15 anos de idade. Essa garotada, esses políticos que se elegeram muitos aqui, primeiro mandato, outros reeleitos, muito boas pessoas, vão fazer a diferença. Aqueles que trabalharam contra por uma questão pessoal vão sentir o peso das consequências de políticas erradas que estão aí. O cara nem assumiu ainda e já temos problemas. Os mais humildes vão sentir aqui que quando se aumenta em quase R$1 o preço da gasolina, isso impacta a inflação também. Fura-teto, a questão de armas, vamos revogar todos os decretos das armas. Vai voltar a violência no Brasil. Arma de fogo é garantia de paz.
Quem quer a paz se prepara para a guerra. Se a roda da economia não rodar, vai faltar dinheiro para servidor público. Não vai ficar igual a pandemia que foi mantido o salário de vocês, né? Se não rodar a economia, vai faltar recurso para todo mundo. Todo mundo vai sofrer, mas tenho certeza. Não vai demorar muito tempo. Vai voltar no eixo da normalidade, da prosperidade, da ordem, do progresso, do respeito, do amor à sua bandeira. O Brasil não sucumbirá. Acredito em vocês. Como foi difícil ficar 2 meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Qualquer coisa que eu falasse seria um escândalo na imprensa. Eu quieto, sou atacado. Tá, vamos lá. Acredito em vocês, acredito no Brasil, acima de tudo, acredito em Deus. Temos um grande futuro pela frente. Perde-se batalhas, não vão perder guerras. Muito obrigado a todos vocês por terem proporcionado esses 4 anos à frente da presidência da República. Fui compreendido por muitos, por outros não, querendo a perfeição. Vocês sabem agora a importância da união, sabem dar valor à liberdade, o respeito ao próximo, amar a família, buscar sempre a paz, a harmonia, não da boca para fora apenas, a importância para que nós possamos, nessa rápida passagem nossa aqui na Terra, vivermos em tranquilidade. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos, com muita luta, mas um bom 2023 a todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente. Pessoal, tudo bem? Eu acompanhei aqui com vocês o pronunciamento do presidente da República ao vivo. Nada foi gravado aqui, ao vivo. Já fiz uma enquete aqui agora e queria ouvir de você. O que você achou do pronunciamento do presidente? Fiz algumas anotações. Falei aqui algumas coisas no decorrer dos últimos dias. Muita gente me chamou de petista, de não sei o que lá. Você que assistiu o discurso do presidente, e se não assistiu, peço que assista, ele falou algumas coisas e eu fiz, uma folha inteira de anotações. Eu falei aqui e ele repetiu. Por quê, pessoal? Ele repetiu. Porque eu falei a verdade aqui para você. Ele falou exatamente como eu falei. Não adianta nada assinar um pedaço de papel, resumindo. Se eu preciso, algumas coisas ele falou aqui, certas medidas, é palavra dele, tem que ter apoio do parlamento. O estado de sítio, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que aquele George queria explodir lá não sei o quê para querer o estado de sítio? Lembra que eu falei para você que não cabia naquele momento e nem agora? O parlamento está de férias? O Bolsonaro repetiu. O Bolsonaro repetiu exatamente aquilo que eu falei. Tá? Então, estado de sítio, ele falou, de outras palavras, mas falou, né? Não vamos duvidar das urnas, ele falou isso também, ele falou. Por que ele falou isso, pessoal? Mesmo não acreditando. Se ele falasse agora em live, pessoal, falando alguma coisa das urnas, ele próprio falou que não pode falar. Lembra? Ele poderia responder mais um processo que o Moraes está ligado nesse exato momento, né? Não falou, ele diz aqui, com a mídia, porque a mídia distorce tudo que ele fala. Concordo, tá? Ele falou também, o dever é nosso de reagir. Ele fala isso e será oposição
a Lula, né? Isso aqui também ele falou. Vamos para o tudo ou nada? Ele diz: não, não vou para tudo ou nada. Essas são palavras dele, né? Ó, tem gente tem triste comigo e etc e tal, que queria que eu fizesse algumas coisas, mas eu precisaria de força, eu precisaria. O que ele quis dizer? Aquilo que eu falei ontem para você, pessoal. Não adianta assinar um pedaço de papel. Eu citei até exemplos. Eu falei bem assim, ó. Bolsonaro está aqui, é um presidente. Moraes está aqui, é outro presidente do TSE. No meio está as Forças Armadas. Lembra que eu fiz esse comparativo? De um lado, Bolsonaro assina, de outro lado, Moraes derruba. Lembra que eu falei? E Bolsonaro está assim no meio. Aliás, as forças estão no meio. Para que lado as forças ficam? Lembra que eu falei aqui? Exatamente, pessoal. Né? Ah, obrigado aí. Tá escrito errado aqui. O colega falou que tá escrito errado. Obrigado. Depois eu vou corrigir, tá bom? Que foi tão rápido. Eu peço desculpas, né? Eu peço desculpa que foi tão rápido, pessoal. Me mandaram uma mensagem, o presidente vai entrar agora, porque existia muita fofoca que ia falar ou não. Outra coisa, pessoal, acabou de ser publicado no Diário Oficial da União, então já não é mais boato, tá bom, pessoal? Acabou de ser publicado agora no Diário Oficial da União e eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? O presidente Jair Messias Bolsonaro, eu vou até mostrar para vocês aqui, pessoal, que eu acabei enquanto ele estava falando, eu fui lá e busquei no Diário Oficial da União. Pessoal, e você pode comentar aí, tá, pessoal? O que você quiser, aí você pode comentar o que você achou do pronunciamento, etc. Pode ficar. Pessoal, esse canal aqui é nosso, né? Esse canal é nosso. Olha aqui, Diário Oficial da União, eu vou mostrar para vocês agora. Já estou colocando, hein? Já estou colocando aqui para vocês. Nós vamos ver o que acabou de ser publicado no diário para vocês também saberem, né? Pessoal, nada de jornal, nada de fofoca. Isso aqui está publicado no Diário Oficial da União, tá bom? Decreto aqui, pessoal, 29, o primeiro ali em cima. Aqui embaixo nós temos o quê? Né? Que o presidente da República irá para Miami, Estados Unidos da América, no período de 1º, então ele viaja domingo a 30 de janeiro, pessoal, tá? Período de deslocamento, aqui está o número do processo, tá bom? Esse aqui está no Diário Oficial da União, que está dizendo que o presidente irá viajar para Miami e vai ficar justamente 30 dias lá e depois retorna para o Brasil. Então, aqui não é conversa fiada. Se isso for mentira, é mentira do gabinete lá, né? Não é nossa, porque está publicado, acabou de ser publicado, agora é o oficial. Quando a gente falava aqui, pessoal, que poderia ter uma viagem do presidente da República, as pessoas vinham para cá, alguns, 2 ou 3, e metiam o cacete. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, que você é mentiroso, o presidente não vai viajar. Eu falei, gente, vamos com calma, existe boatos. Eu falei para você, falei, a bola tá rolando. Pessoal, advogado trabalha com provas e não com boato. Eu trabalho com provas, eu vou no Diário Oficial, eu busco informações. Mais uma, o presidente falou que o Maduro virá para o Brasil, né? O presidente não falou agorinha, em live? Pessoal, ele não contou mentira, né? Está liberado, então, aí, a presença do Maduro no próximo domingo. Tá aí. Já acabou de ser publicado também a portaria internacional, vocês podem ver aí, tá bom? Então, está permitido aí, para domingo, chegar aqui o Maduro. Bolsonaro criticou, etc e tal, na live aí, mas vocês podem ver aí que ele próprio, Bolsonaro, tinha revogado, tinha feito uma portaria, né, pessoal? Uma portaria junto ali do então ministro Sérgio Moro, na época, impedindo esse tipo de gente, né, de entrar aqui. Mas agora, essa portaria foi derrubada e o Maduro, sim, vai estar aqui no domingo, só se ele não quiser vir. Eu estou falando documento. Doutor, ele não veio, só contou mentira. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que está liberado para ele vir. É diferente.
Se ele quiser vir, ele já está liberado agora para vir. Eu queria ouvir aqui o povo agora, o povo falando aqui o que vocês acharam do discurso do presidente. Pessoal, teve um jornal que eu queria ler, mas eu não sei se eu... Que fala exatamente, pessoal, ele conta tintim por tintim. Ele fala que o presidente falou, ele em live falou que ele procurou o Congresso, procurou várias autoridades, ele próprio falou, né? Não é jornal, ele próprio. Tem um jornal aí que publicou uma matéria, pessoal, muito importante. E ele fala, se vocês quiserem eu posso postar aqui em outra ocasião, mas ele fala que o Bolsonaro procurou as forças, pessoal, para suspender a posse do Lula pelo menos em 6 meses, até fazer ali uma investigação mais aprofundada, né? Mais aprofundada das urnas. Esse jornal eu li ele ontem à noite. Então o Bolsonaro queria suspender aí até ter a certeza. E ele contava com as Forças Armadas, né? Mas ele não pôde contar 100% com as forças, né? Com a Força Armada. Então esse jornal diz o seguinte, que parte apoia, parte não. Não era unânime. Então, neste caso, ele não conseguiu, e ele quase que ele mesmo disse isso com as próprias palavras, né, dele. Ele não queria aqui fazer críticas ao Exército, claro que não, porque ele é capitão lá, mas praticamente ele disse isso. Ele não teve, né, ele não teve apoio das Forças Armadas para isso, né, pessoal? Então, pessoal, vamos lá, vamos já... Vocês viram que eu acertei, né, de novo, porque eu não conto mentira. Essa é a verdade, eu não conto mentira, eu conheço a lei, as 4 linhas. Conheço exatamente. Então, meus amigos, só existe uma maneira agora, né, do Lula não subir a rampa, né? Só existe uma maneira. Já que Bolsonaro, pelo menos ele falou isso em live, né, pessoal? Se tem alguma coisa por trás, eu não sei. Mas, em live, ele fala que ele mesmo não vai acionar o 142. Não é isso? Ele fala com todas as letras. Não tem ninguém inventando nada. Então, agora, ele fala que vai ser oposição e ele está indo para Miami. Então, agora, pessoal, a única possibilidade do Lula não subir a rampa justamente é sendo quem tem realmente o poder, que é o povo. É por isso que eu estou descendo para Brasília amanhã. Amanhã eu chego em Brasília, se Deus permitir, 19h40. 19h40. Só existe no momento essa possibilidade do povo impedir, né? E outras questões, né, pessoal? Questão de voto, essas coisas aí, né, pessoal? Isso aí a gente já sabe, né? Mas é isso que acontece, tá? Se o Lula vier a faltar, Deus me livre e guarde, não desejo isso para ninguém, mas neste caso ainda assume o Alckmin. Então, para as pessoas que são 22, vai chover no molhado, porque se não gosta do Bolsonaro, do Lula, não gosta também do Alckmin, né? Então, esse segmento aí já está praticamente resolvido. O que você gostou? Eu fiz uma enquete aqui, pessoal. Eu fiz uma enquete aqui, o seguinte: Bolsonaro assume em live que não vai assumir, que não vai acionar o 142, ou sei lá, foi isso que eu falei aqui, e eu vou colocar aqui. Ó, pessoal, Bolsonaro, eu quero te mostrar que essa enquete ela é muito interessante. Vamos lá, para ver o que o povo está pensando. Tá aí, ó. A hora que ele estava falando, eu fiz a enquete, nem olhei ainda, mas nós vamos olhar junto agora. Tem 22 minutos. Bolsonaro, em live, disse que Lula assume e será oposição. Até escrevi errado ali, que eu escrevi muito rápido, tá? Eu coloquei oposição, mas é oposição, tá bom? Você ficou triste com ele, né? 5.000 pessoas aí votaram sim, 18 não, tá, pessoal? 18% não ficou. Mas aí, pessoal, é o seguinte, ficar triste é uma coisa, deixar de apoiar é outra coisa. Você fica triste com a sua esposa, mas você não vai divorciar, né? Assim, ficar triste todo mundo fica. Mas depois eu vou fazer uma nova enquete. Ficar triste é uma coisa, as pessoas... Realmente, né, pessoal? Eu falei para vocês, pessoal, temos que se preparar para tudo, né?
tem que se preparar para tudo. Essas pessoas que estão agora na frente dos quartéis, o que que elas vão pensar agora, a partir desse exato momento? É isso que eu queria entender. É por isso que eu chego em Brasília amanhã. Eu queria entender agora, dezenas de motoqueiros descendo ontem. Eu tenho um vídeo aqui, pessoal, impressionante. Milhares de motoqueiros indo para Brasília, pessoal. Milhares. Para apoiar o presidente, né? Para apoiar o Bolsonaro, né? Ele que é o presidente, né, pessoal? Essa que é a verdade, né? E aí eu te pergunto, pessoal, essas pessoas que estão na frente dos quartéis, o que elas vão fazer agora? Para onde que elas vão? Elas vão lá para a esplanada? Elas vão ficar chateadas? O que acontece nesse exato momento, pessoal? São coisas que a gente tem que ver, porque é a história que vai contar isso, pessoal. Não é eu, é você, é a história daqui a sei lá quantos anos, 10 anos, 20 anos. Nós temos que ver como que vai ser. Para você ver aqui, eu tenho aqui o vídeo, pessoal, tá? E não é mentira, não. Eu tenho um vídeo aqui de milhares de motoqueiros descendo para Brasília. Vocês podem ver aí, ó, dezenas de milhares descendo. Olha lá, ó, que coisa interessante, pessoal. É os motoqueiros aí, ó, motoqueiros aí, ó, centenas dele passando por Goiânia rumo a Brasília. Olha aí, para você ver. Que coisa. Pergunto a essas pessoas, pessoal. Pergunta a essas pessoas. Elas vão fazer o que agora? Deu para você entender? Chega em Brasília e fala assim: ó, o presidente falou que não vai acionar o 142. E aí? Essa delegação é para o povo agora? O povo é que vai decidir? Como que será? Então, isso gera uma curiosidade. O secretário de Segurança falou ontem, pessoal, ele acabou de dar outra entrevista, ele fala exatamente isso. Não pode se manifestar em Brasília a favor de Bolsonaro. Não pode. Se você se manifestar em Brasília a favor de Bolsonaro, você será retirado, pessoal, né? Né, pessoal? Não vamos para o tudo ou nada aqui, né, pessoal? Em 1º de janeiro, vamos mostrar que somos diferentes, diz Bolsonaro, né, pessoal? Ele fala assim: não, nós não vamos para o tudo ou nada. O que é o tudo ou nada, pessoal? É encarar o sistema. O sistema, pessoal, ele foi muito bem preparado também, né, pessoal? Muito bem preparado, Supremo de plantão, uma série de coisas. Então a gente tem que ver também que ele poderia, tá, pessoal? Ele poderia, se ele decreta 142 sem o apoio, eu falei ontem, ele seria preso, não falei? Ele seria preso. E é verdade, tá, pessoal? E ele próprio disse isso. Sem apoio, né? Não vou encarar, porque se eu encarar, o bicho pega. E pega mesmo. Você pode ter certeza que se ele não encara o trem de frente, meu amigo, e as forças falam assim, vai que eu te dou guarita. Não. Neste caso, meu amigo, o presidente da República, pessoal, ele quis. Essa é a verdade. Bolsonaro quis, mas ele não teve, pelo menos até agora, o apoio necessário. Foi trocado já, hein? É porque houve essa fala dele aí, deu um frubudu danado aí, mas os comandantes agora já são outros das Forças Armadas, tá bom, pessoal? Já entrou o novato, que ia ser novato no cargo, né? Mas ele acho que é o mais antigo aí das Forças Armadas. Acho não, tenho certeza. Ele acaba de ser empossado, já é o novo comandante do Exército Brasileiro, tá? Um momento difícil, muita gente que é 22. Se o Lula conseguir subir a rampa e receber honras militares ali, muita gente não vai nem acreditar no que está acontecendo, né? Quem é 22, tá? O Paulo falou aqui uma fala importante. As Forças Armadas podem decretar sem o presidente da República o 142? Neste caso, o amigo, eles não podem, porque o 142, a Constituição fala que
Mas eu vou explicar isso. É o presidente da República, é o chefe supremo, então cabe a ele. Se as forças fizerem isso, seria contra, né? Aí seria um golpe, né? E isso está descartado. O próprio comandante da Aeronáutica ou da Marinha, salvo engano, ele está sofrendo até ataques que ele falou que ele não conta com ele para isso, ele é contra, né? Inclusive, ele está sofrendo vários ataques aí, né? O Cícero está certinho aí. Então, seria o caminho, o presidente decretar, mas para isso teria que ter força. Você sabe que lá no Peru, o presidente tentou e foi preso em menos de 24 horas, não foi isso? E foi destituído do cargo e a vice assumiu, né? É isso que aconteceu lá. Então, o presidente mostrou que não tem essa força, pelo menos no momento, aos militares. Sobrou agora para você. Né? E veja, não estou convidando ninguém, pelo amor de Deus. A batata quente agora, a Dona Inês falou exatamente, a batata quente sobrou agora para você, né? Que é o detentor do poder. Você que tem o poder, você que vota. O sufrágio é o poder de voto. Então, você, né? Deixei de seguir o exército aqui, estou falando aí. Já existe vários cartazes em Brasília, pessoal, já sendo confeccionado. Eu já recebi alguns aqui, mas eu não posso mostrar. Depois eu vou te explicar por quê. Vários cartazes aí criticando o Exército Brasileiro por não ter apoiado o Bolsonaro. Vários cartazes, tá? E agora sim, esses cartazes estão sendo confeccionados por bolsonaristas mesmo agora, porque ficaram chateados, né? Ficaram chateados porque eles não abraçaram a causa, estão chamando ali de melancia. Eu quero te dizer, meu amigo e minha amiga, a partir do dia 1º de janeiro, eu falei e vou voltar a repetir, cuidado com cartazes, tá? Não pode mais levantar cartaz SOS Forças Armadas, viu? Não pode. Intervenção, não sei o quê, não pode. É isso mesmo que você está ouvindo. Não pode de maneira nenhuma. Mas, doutor, é o senhor que está falando? Não, não é eu que estou falando, não. Eu já vi o futuro, né? O futuro aí, Flávio Dino falando que não pode você levantar mais cartaz, porque se levantar, você será preso. É isso que você ouviu mesmo. Ah, doutor, mas eu não posso me manifestar? Meus amigos, está acontecendo coisas muito complicadas, né, pessoal, pelo Brasil afora. E o secretário, pessoal, não sei se vocês já ouviram, falou: você quer ir na posse do Lula? Vai. Mas se você se manifestar Bolsonaro, você será retirado de lá. E aí? Nenhum tipo de manifestação. Ou você fala Lula, ou então você será retirado do local. Né? E aí? Brasil perdeu, estão falando aqui. Eu concordo contigo, o Antônio está falando que concorda com outro colega aí. Né? Bolsonaro não mandou ninguém para casa, sair da rua. Justamente, João, ele não mandou. Ele não mandou ninguém para casa. Concordo com o João. Inclusive, ele falou o quê? Eu tenho anotado aqui. Ele falou assim que é dever nosso reagir. E ele foi perguntado aí por uma outra entrevista se ele pedia para o povo ir para casa. Ele falou que não, que ele não chamou nada e ele não sentia o dever de mandar parar. Né? Eu não convoquei, então eu não vou desconvocar. Meio que faz sentido, né? Porque se ele tivesse chamado, ele próprio mandava para casa. Deixa eu fazer uma pergunta a você agora, que o que você fala aqui para mim é importante. Após a fala do Bolsonaro, que não terá 142, eu queria te perguntar agora, o povo que está na rua e nos quartéis, vão para casa sim ou não? Coloca para mim aí. O povo vai para casa, Luciana está metendo o pau aí, né? Estão falando aí, o Jair também está falando da melancia. O povo vai para casa ou não, pessoal? Bolsonaro foi traído. Marcos falou que o povo vai para casa.
O povo está no movimento espontaneamente. Paulo, concordo com o senhor, eu tive lá. E amanhã vou fazer uma live de lá, tá? Então, tá meio que dividido aqui. Moraes venceu, o colega está falando aqui. Pessoal, veja bem, deram um poder ao Alexandre de Moraes, um poder supremo, tá? O Alexandre de Moraes hoje, eu não estou aqui, deram um poder a ele que eu acho que hoje no Brasil, Moraes é o homem mais poderoso. Ele é o homem mais poderoso hoje do Brasil, é o Moraes. Sabe por quê? Porque nenhum juiz, exceto ele, pode tirar sua rede social do ar. Sem o processo legal, estou falando. Tá? Sem o processo legal. Nenhum juiz. Ele é o único homem e juiz no Brasil a, se ele quiser agora, tirar essa rede social do ar, sem nem me avisar, ele tira. Entregaram esse poder a ele. Ontem eu fui conversar com uma amiga minha e ela me disse assim, doutor, por que deram tanto poder ao Moraes assim? É difícil responder. Como que você vai responder um negócio desse? Né? Então, é isso que eu falo para vocês, meus amigos e minhas amigas. Deram muito poder a ele e isso é complicado, porque, mas ele está certo e tal. Mas a partir do momento que sua casa é invadida, a partir do momento que a sua rede social sai do ar, você já muda, né? Você já muda o seu discurso, né? O Brasil acabou, rumo aí a Venezuela, negado aqui, aperte os cintos, o piloto, na verdade, o Bandeira Verde, a Venezuela já está vindo, né, para o Brasil aí, que já foi liberado também. Já foi liberado. Pessoal, aconteceu umas coisas, e eu queria que vocês não ficassem chateados comigo não, tá? Mas eu também não vou contar mentira para você. Aconteceu umas coisas aí nos últimos 2, 3 dias que eu não consegui entender. Tá tudo no Diário Oficial, eu mostrei para vocês agora aqui. O Bolsonaro indicou para o... Esse é só um, vou falar o outro depois. Para o comando do Exército, o indicado de Lula. Eu não entendi nada. Tá. A portaria que proibia a entrada do Maduro aqui no Brasil, e agora que foi assinada para permitir, ela foi assinada pelo próprio governo do Bolsonaro. Então, não dá para entender essas coisas, pessoal. Então, coisas que a minha cabeça ainda está assim, ó. Você entendeu? Pode ser ali também uma estratégia. Eu vou liberar ele. Olha o que eu pensei. Eu libero a entrada do Maduro e o Lula, ele já começa a se queimar, permitindo a entrada dele aqui. Deu para você entender também a estratégia? Pode ser isso. Mas quem liberou agora a entrada do Maduro aqui no Brasil foi a equipe do Bolsonaro, a própria equipe, o governo permitiu. Porque se o Bolsonaro ele é presidente, pessoal, até 31 de dezembro, meia-noite. É isso que acontece. Tá? Agora, isso pegou mal pro Lula? Muito. Porque ninguém quer ver esse cara aqui no Brasil. E nem eu quero ver ele aqui, tá, pessoal? Essa é a verdade, né? Então, esse cara não é bem-vindo aqui no Brasil, né? O Nelson está falando aqui, agora a gente tem que se unir, doutor. Somos um só povo. Nelson falou aqui, né? Está falando aqui. Não é que é estranho mesmo essas coisas, pessoal? Mas, ó, pessoal, eles pensam dia e noite, ó. Eles pensam dia e noite. Eu acredito que o Bolsonaro, pessoal, eu acredito que o Bolsonaro foi traído. Essa que é o que eu sinto, tá? Traído por gente mesmo ali que estava ali próximo dele, tá? Próximo, do lado. Do lado ali foram traídos. Na última hora, eu acho que, né? Não abraçaram a causa dele, né, dona Dejanira? Né? Não abraçaram a causa dele e ele, inclusive, ele falou isso em live, né? Ele falou assim,
E aí? Tentei, conversei com todo mundo, né? Né, o dona Dejanira, né? Que é estranho mesmo, dona Dejanira? É estranho. Como que você libera, né, pessoal? E aí? Como que você libera? E não é mentira, não, pessoal. Eu já mostrei para vocês a portaria que liberou a entrada do Maduro aqui. Eu já mostrei para vocês e mostro de novo. Vocês podem ver aí, ó. Ela tá aí para todo mundo ver. Que pegou bem, não pegou, né? Essa que é a verdade. A portaria tá aí, ó. Aí, ó. Olha lá. Olha lá a portaria lá. Antônio Ramírez Lorenzo, ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, assinado lá. Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Aí, ó. Portaria lá, 27 de dezembro de 2022. Tá aí, ó, para vocês verem aí, ó. Essa portaria aí, ela permite a entrada do Maduro no país. Né? Tá aí para vocês verem. Né? Agora, que vai pegar bem, não vai não, né? Eu acho que não. Estão perguntando aqui que trocou o comando para quê? É outra coisa que eu não consegui entender. Para que trocou o comando agora? Já é outro comandante até, não sei, não faz meio que sentido. São coisas estranhas. Poderia ter ficado outro até 31, né? Brasil acabou. Isabel está falando que as Forças Armadas... vamos ver aqui o comentário aqui. Doutor Marcelo, isso é uma estratégia dele, porque ele não ia deixar esse tanto... A senhora de criança sabe da posse do Lula, sabemos que pode vir a acontecer, tem algo estranho aí. Eu também acho que tem muita coisa... Pessoal, eu queria falar uma coisa para você. Tem muita gente que me fala um monte de coisa, cobra um monte de coisa. Eu prefiro esperar até o dia 31, meia-noite, tá bom? É isso que eu falo para você. 31, meia-noite. É isso que eu... veja, ele nem das urnas falou, sempre falou das urnas. E ele falou, não, olha só a fala dele. Ó, não vamos aqui duvidar das urnas. Ele falou, né? Em live. Então, pessoal, vamos aguardar, vamos ficar na expectativa, porque ele pode ter falado isso, mas para o público, que o Brasil todo assistiu, ainda vai assistir, mas isso pode ainda ser uma estratégia. Vamos aguardar. Eu prefiro esperar o meia-noite de domingo. E gostaria que você estivesse comigo em Brasília, ao vivo, se inscrevendo nesse canal, porque eu vou estar lá ao vivo. E não sei o que vai acontecer nas próximas horas em Brasília. Eu quero acompanhar os movimentos de Brasília, pessoal, tá? Esse povo aí, o que esse povo achou? Que o presidente não teve apoio das forças e agora acha que precisa do povo? Bolsonaro falou assim que as movimentações devem continuar, isso é fala dele. Então, é momento da gente ficar esperando. Eu sou um cara que eu só depois do segundo tempo, né, que eu gosto de... Tá aqui, ó. Tá aqui para vocês aqui, ó. Bolsonaro nomeia... Tá aqui para vocês aqui, ó. Tinha muita gente falando, etc e tal. Tá aí para vocês aí, ó. Eu já mostrei no Diário Oficial. Está aí, ó. Bolsonaro nomeia, né? Chefe aí, ó. Assina a nomeação de novos comandantes da Marinha e da Aeronáutica, né? Está aí, os novos comandantes aí, para vocês verem. Inclusive, eu já mostrei isso para vocês aí, né? Em outras lives. O que a gente tem de concreto, pessoal, no Diário Oficial, esse a gente pode confiar. Maduro está liberado a entrar no Brasil. Bolsonaro viaja no domingo para o Miami e só volta no dia 30 de janeiro. Está no Diário Oficial e eu também já mostrei para você. Então, o que está no diário a gente tem que acreditar, né? E ele fez uma live bem esclarecedora, onde diz que tentou buscar força,
mas ele não conseguiu essa força, tá? Então, vamos aqui aguardar os próximos passos do que vai acontecer. Veja, Brasília está pegando fogo agora, milhares de pessoas. Vou acompanhar, tá? O que a dona Lísia falou aqui, Cabral, pessoal, é exatamente isso. As Forças Armadas, pessoal, elas meio que se dividiram. Não é 100% ali que apoiam o Bolsonaro. Deu para entender? Um pouco ali não apoia. Então, faltou essa força aí, né? A dona Kiel tá brava aí, né? Falando que, né? Márcio falou, resumindo, Lula já governa, a dona Regina tá aí. Vai ter muita dificuldade de governar, viu, amigo? Vai ter muita, né? Cadê o Braga Neto? Marlene tá falando. Seria uma esperança, né? O presidente não teve apoio das Forças Armadas. Lívia, exatamente. E ele fala isso, né? Ele fala isso. A Leonor falou que está muito triste. Você ficou triste com o Bolsonaro? Coloca assim aí, ou não. Coloca para mim aí. Triste, pessoal, é uma coisa. Não votar de novo é outra. Você ficou triste? Pior seria se ele tivesse aceitado ser senador, né, pessoal? Aí que nunca mais na vida ele poderia ser político. Concorda comigo? Pelo menos ele não aceitou ser senador, essa PEC não foi aprovada também, e ele está aí livre, né? Decepção, sim, triste, eu não fiquei decepcionado, o doutor Eduardo está falando aqui, fiquei alegre, compreensivo, triste, mas eu entendo o presidente, estou preocupada, eu também estou, porque a minha preocupação é a partir do dia 2, é isso. Vocês sabem por quê, eu não posso falar. Chorei muito, estou falando aqui, Bolsonaro pipocou, não estou triste, não. Eu não estou triste com o meu presidente, João, aqui. Eu já saí. Estamos juntos com o presidente, dona Tânia. Pessoal, para nós encerrar essa live, eu queria te falar a observação que eu fiz sobre a fala de Bolsonaro, que talvez vocês não entenderam. Tá? Eu vou falar exatamente aquilo que eu observei. Bolsonaro fala categoricamente, a live está no ar aí, você pode assistir ela depois, no início aí nós mostramos ao vivo, pode voltar lá, nem sei se vão tirar do ar, mas enfim, resolvi colocar. Ele fala, pessoal, categoricamente, eu busquei apoios de todos os lugares, não é isso que ele fala? Busquei apoio. Não obtive o apoio que eu precisava ter, né? Se você quiser ainda para Brasília comigo, ó, o povo está se inscrevendo aí, ó. Vamos descer para Brasília. Então, pessoal, você, estou falando diretamente, você 22. Você 22. Tá? Você bolsonarista. Pessoal, tá certo você às vezes ficar triste com ele, tudo bem, mas veja bem, pessoal. Ele tentou, mas ele não teve apoio. Ele próprio fala isso. Não é que ele não tentou, aí ele seria um covarde mesmo. Mas ele próprio fala, eu tentei. Tem coisas que eu preciso do parlamento. Ele disse aqui, você pode voltar. Porque não adianta, pessoal. Falei para vocês ontem, eu vou assinar aqui 142. Ó, assinei. Assinei. Tá bom, assinei. Mas cadê as forças? Tá onde? Se as forças não assumir, é um pedaço de papel que será jogado no lixo e ainda ele será preso. Você queria que ele saísse preso? Deu para entender? Então vamos esclarecer as coisas aqui. Ele tentou, mas ele não conseguiu. O sistema venceu. Essa é a verdade. Então, você pode estar... o presidente foi covarde. Não vejo assim. Não vejo que foi covarde. Ele é inteligente, ele já passou aí, né? Conhece o sistema. Ele falou, conversei com muita gente. Agora,
Assinar 142 para ir preso seria uma estupidez imensa se ele assina e vai preso. Porque ele seria preso sem força, ele seria preso, com certeza. Aí sim, politicamente ele estava morto, vamos dizer assim, né? Porque ia ser inelegível, ia ficar com certeza e ainda preso. Não é isso? Teria que pedir aí asilo em outro país para poder se livrar aí, né? Igual outros fazem aí. Mas ele tentou. Ele tentou. Vocês concordam comigo? Né? Ou não? A partir de hoje deixei de ser eleitor, Emerson falou aí. Pelo que ele falou, eu acho que ele não, eu acho que ele não, ele desistiu é de votar em todo mundo, né? Pelo que ele falou aí. Muita gente, pessoal, muita gente prefere pagar até a multa, né, pessoal? Essa que é a verdade. É tanta, eu tenho certeza que você também, quando você vê isso aí agora, você vê agora o Moraes, pessoal, 1 ano e meio ainda à frente do, do TSE, pessoal, 1 ano e meio ainda à frente. 2 de janeiro, você vai ver, dia do meu aniversário, Pacheco, se ele for reeleito, Lira reeleito, se for, e Moraes 1 ano e meio ainda à frente do TSE. Depois você me diz o que pode acontecer, né? Você vai ver depois aí, né? Então, buscar força, buscou, mas não teve. Só tem agora uma saída, né? Você, que é eleitor. Vou rasgar meu título eleitoral. Dá vontade mesmo, né, pessoal? Mas não rasga agora, não. Deixa as coisas acontecer um pouquinho aí, tá? Ainda o presidente Bolsonaro, ele é o presidente da República e ainda deve ser respeitado como tal, né? Até 31, meia-noite, vamos aguardar, né? Agora, uma coisa eu quero te dizer. As Forças Armadas, ela era a instituição mais respeitada do Brasil. Todo mundo concorda comigo? Até então, as Forças Armadas eram respeitadas. Já teve aí, pessoal, enquete. Força Armada, Congresso, STF, as Forças Armadas levavam aí de lavada. Não era isso? A partir de agora, pessoal, eles vão passar também a ter oposição. Você sabia disso? As próprias Forças Armadas agora passam a ter oposição de pessoas que confiavam e agora não confiam mais. Então, a tendência nas próximas pesquisas que for feita aí é de a aceitação das forças ela diminuírem por causa disso. Estou falando isso, pessoal, porque eu estou lendo muita coisa e vendo muita coisa, tá? Isso é uma possibilidade. E agora a gente está vendo isso aqui, ó, né? Tá? Ó, Idomar tá falando aqui, tá vendo aí, ó, né? Ó lá, a Camille tá falando aí, tá vendo? Vocês estão vendo o que eu tô querendo dizer? É isso que eu tô dizendo. E agora, será que o povo vai para onde? Vamos aguardar os próximos passos. Aquele povo que está chegando em Brasília, né? E outros falam aqui, pessoal, que as Forças Armadas, né, salvou o Brasil. Tem pessoas de todas as maneiras. O que eu quero agora imaginar são milhares de pessoas em Brasília chegando em caravanas e que assistiram o pronunciamento do Bolsonaro. Como que elas vão reagir agora? Eu vou buscar essas informações agora, pessoal. Será que agora o povo fala assim, o presidente passou o bastão para nós, porque ele não mandou ninguém para casa? Vamos ver o que vai acontecer, né? Só sei de uma coisa, né? Alguma coisa muito estranha está acontecendo. Vou aumentar o muro da minha casa, cuidar da segurança. Aí a dona Zeina falou que vai subir o muro, vai ser um caos, ela está falando aí, né? Vamos ver. Se inscreve aqui, vamos comigo amanhã para Brasília? Vamos lá, eu vou lá mostrar para você de perto
os caminhoneiros, os motoqueiros, ao vivo. Nada de corte. Ao vivo, lá em Brasília. Peço que se inscreva, pessoal, por favor. Meu Instagram está aqui embaixo também, minhas redes sociais, meu Facebook. Porque agora, né, pessoal, a gente não sabe se anoitece com a rede social e amanhece sem ela. Já faziam isso, imaginam agora o que vai acontecer. Aqui embaixo, né, está minhas redes. Muito obrigado. Vou deixar vocês agora com Elias Wagner. Vai cantar 4 músicas para vocês. A tentar dar uma parecida aí, porque esse pronunciamento do Bolsonaro realmente aí pegou muita gente de surpresa, né? Muito obrigado. Vamos à luta.